Meus amigos e minhas amigas, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos em pauta um tema que é muito querido por todos os cristãos, a Sagrada Liturgia. A origem da palavra, e é muito interessante a gente estudar a origem das palavras, a origem da palavra liturgia é grega e significa o ofício público, ou seja, o trabalho que o povo faz. E transportando isso para o mistério, para o âmbito do sagrado, nada mais é do que aquilo que Pio XII já ensinava há anos atrás. Ele dizia assim: evocando os mistérios de Jesus Cristo, a Sagrada Liturgia visa fazer participar deles todos os crentes, todos os cristãos. Por sua vez, Monsenhor Domingos dizia algo muito interessante. Ele que amava a liturgia e a conhecia profundamente. Ele diz assim, que a liturgia, longe de ser um arqueologismo curioso, leva-nos ao sublime ideal da vida de Cristo em nós. Com isso ele queria dizer aquela ideia de que a liturgia é fazer memória, como Jesus disse na última ceia. E memória, para nós católicos, não é só lembrança, mas é, sobretudo, a reatualização, ou seja, tornar possível que aconteça agora aquilo que aconteceu na vida de Jesus há 2000 anos atrás. Então, aqueles ritos antigos, desde os primeiros séculos da Igreja, desde a Idade Média, a Idade Moderna, a Igreja de todos os tempos, aqueles ritos antigos, eles são adaptados à vida moderna. E isso, meus caros, não significa que há uma mudança no significado. Não, não há, senão mudaria o sentido da fé, mudaria o significado total da nossa crença. Não há uma mudança de significado. O que Jesus fez, o que Jesus ensinou, é perpetuado de forma idêntica àquele momento em que foi feito e que foi ensinado. O que muda para nós hoje, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, as atuações da Igreja em benefício da participação do povo, da maior comunhão do povo com o sagrado, significa o seguinte: não muda o sentido, não muda o significado. O que muda nada mais é a forma como isso vem significar para nós, a maneira como isso tudo significa. Isso é muito importante. A liturgia é uma forma de ação, não é algo apático, algo estático, parado. Muito pelo contrário. A liturgia deve mover-nos à ação. Por quê? Porque ela nos compromete. O batismo nos compromete. Então, assim também a liturgia. Por ela nós exprimimos aquilo que cremos. E se cremos com profundidade, ela também deve ser expressa com profundidade. E toda vez que vivemos a liturgia de forma superficial, é porque a nossa crença, a nossa fé também age na superficialidade. E é preciso, então, uma reflexão sobre isso. Da mesma forma como o corpo exprime aquilo que nós queremos dizer, os nossos sentimentos, como dizem os antigos, que os olhos dizem muito do nosso interior, não é? Também a liturgia age, exprime aquilo que nós cremos. Isso é muito importante. Além disso, nós podemos entender a liturgia como um testemunho da vida de fé que veio crescendo e se adaptando e fermentando na história, na vida do homem durante muitos séculos. Por isso é possível dizer que a liturgia sagrada é uma pequena Páscoa, ou seja, Jesus festeja conosco a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição gloriosa, a sua volta para o Pai, e nós, por nossa vez, celebramos a nossa vida com Ele, por Ele
e nele. Por isso a liturgia tem toda uma vivência de ação, ela exige de nós isso, e ela é bela justamente por isso. Por isso que na Sagrada Liturgia tudo é valorizado, a vida de Deus com o homem e a vida do homem em Deus, com Deus. Os nossos gestos, a nossa fala, a nossa capacidade de ouvir, a nossa capacidade de ver, de perceber, de nos unirmos, tudo isso é valorizado pela liturgia. Por quê? Porque Deus empresta os nossos gestos, a nossa fala, para que isso seja caminho para entrarmos nos seus gestos, na sua fala, nos seus mistérios. E a liturgia nos apresenta o mistério de Deus. Para nós, cristãos, católicos, o mistério é o contrário daquilo que muita gente pensa. Para nós o mistério não é o que está oculto, escondido, aquilo que dá medo ou que afasta. Muito pelo contrário. Para nós o mistério é aquilo que é revelado aos poucos. É a plenitude de Deus que vai sendo vivenciada paulatinamente, aos poucos, até que nos tornemos plenos como Deus é. Então, a liturgia é a igreja em festa. Há ainda, meus caros, um outro aspecto muito importante que vale a pena focalizarmos aqui. Dom Marcos Noronha, que foi bispo, ele ensina e insiste em que a liturgia verdadeira é aquela que é formadora de comunhão. E como isso pode acontecer? Ele vai nos pautar o seguinte: ela é comunhão quando ela provoca uma plenitude de encontro humano na palavra de Deus e no alimento que Deus nos oferece. Ela é comunhão, provoca comunhão, quando ela se torna um momento de intensidade das relações humanas em Deus. Ou seja, nós nos relacionarmos com os outros segundo as normas do Evangelho, na delicadeza, na simplicidade, na humildade, buscando, sobretudo, a justiça, a paz, a solidariedade, a fraternidade. E a liturgia é formadora de comunhão quando ela se torna um momento de intensa capacidade que nós temos de ouvir, de falar, de sentir que Deus está presente no pão da Eucaristia e na Santíssima Palavra que nos provoca. A liturgia vem para nos provocar. E o que pode impedir essa realidade? Ele também nos ensina. Tudo aquilo que for feito dentro de um convencionalismo estéril, ou seja, de um formalismo que mostra tão somente a exterioridade das coisas, tudo aquilo que faz o homem não estar presente como pessoa nos atos litúrgicos, e tudo aquilo que é a ausência de consciência do sagrado, tudo isso impede de que a liturgia seja formadora de comunhão entre nós. Hoje em dia, infelizmente, essa ideia do sagrado é muito maculada, é muito ferida, seja pelos meios de comunicação, seja pelas nossas conversas, pelas ideias que nós temos de religião, de Deus, da vivência das coisas de Deus. Infelizmente, o mundo está provocando uma visão secularista das coisas. A liturgia é um caminho que vai nos reaproximar de Deus. Então, cabe-nos duas perguntas para a reflexão. Qual é a nossa atitude diante da liturgia que a Igreja nos oferece? Somos realmente cristãos litúrgicos? É bom pensar um pouco sobre isso. Se você gostou do nosso vídeo, da nossa iniciativa, dê aí, por favor, o seu ok, inscreva-se em nosso blog, em nosso site,
para você receber mais informações, mais um pouquinho de formação que com tanto carinho a Pascom da Paróquia do Mártir São Sebastião prepara para vocês. Um abraço, se tiverem alguma pergunta, tiverem vontade de questionar alguma coisa, por favor, façam e nós tentaremos responder com a maior boa vontade. Muito obrigado.